Olá pessoal, alunos do Colégio Estadual Florestal, tudo bem aí com vocês? Eu quero nesse momento chamar a atenção de forma específica aos alunos do primeiro ano do ensino médio, porque nós estaremos a partir de agora fazendo a correção da atividade que foi enviada aí para vocês, a lista de exercício, tá certo? Nós faremos a correção em 3 ou 4 videoaulas, porque se fizermos em apenas uma videoaula vai ficar muito extenso. Como são aí 17 questões, na verdade aí está numerado até o 18, porém eu estava verificando aqui, não tem a questão 5, da 4 aí pulamos para 6, então são 17 questões no total. Então faremos aí a correção em mais ou menos 3 ou 4 videoaulas, tá certo? Então pegue aí agora a sua atividade, lápis e caneta e vamos dar início aí à correção dessa atividade. Aqui está a questão de número 1. Vou colocar aí na tela para vocês observarem. Já está até rabiscada aqui. A questão 1 diz assim: abaixo são citadas 4 propriedades da matéria, que são elas: densidade, volume, temperatura de ebulição e massa. E o exercício está pedindo o seguinte: quais delas correspondem à extensão de espaço e à quantidade de matéria que existe em um corpo, respectivamente. Quando nós falamos sobre propriedades da matéria, ali nós trabalhamos as propriedades físicas gerais. Falamos que a matéria apresenta as propriedades físicas gerais e as propriedades físicas específicas. Propriedades físicas gerais ou propriedades gerais são aquelas que estão presentes em toda a matéria. Toda matéria tem a propriedade geral, tá certo? E elas podem assumir o mesmo valor para substâncias diferentes. Aí são exemplos de propriedades gerais: volume, massa, divisibilidade, etc. Então, por exemplo, o volume ele pode ter o mesmo valor para substâncias diferentes. Eu posso ter 50 ml de água e posso ter 50 ml de álcool. Então, uma propriedade com o mesmo valor para substâncias diferentes, tá certo? Isso é propriedade geral. Já as propriedades específicas, como o próprio nome já diz, tem um valor específico para cada tipo de substância. E podemos citar aqui como exemplo de propriedades específicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, calor específico. Então, cada substância tem a sua propriedade específica. Então, como exemplo, ponto de fusão, que é a temperatura em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. O ponto de fusão da água, do gelo, é 0 grau, tá certo? Então, esse valor é específico da água. A água é a única substância que derrete a 0 graus. Então, por isso que são propriedades específicas. Aí essas propriedades servem como critério, de identificação das substâncias. Já as propriedades gerais não servem como critério de identificação, tá certo? E aqui nas propriedades desse exercício, nós temos aqui 4 propriedades. Tem propriedades gerais e propriedades específicas, tá certo? A densidade é uma propriedade específica, que é a relação da massa pelo volume, certo? O volume é uma propriedade geral. Temperatura de ebulição, que é a temperatura que a substância passa do estado líquido para o gasoso, é uma propriedade específica. E massa é uma propriedade geral, tá certo? E o exercício está pedindo uma propriedade que se refere à extensão de espaço e depois uma que se refere à quantidade de matéria, tá certo? A propriedade que se refere à extensão de espaço, dessas que estão aqui, é o volume, porque volume é exatamente o espaço ocupado pela matéria.
Então, volume se refere à extensão de espaço. E quantidade de matéria é exatamente massa, porque massa se refere à quantidade de matéria. A massa pode ser medida em gramas, miligramas, quilogramas, tonelada, etc. Certo? Então, a massa se refere à quantidade de matéria. Então, extensão de espaço é o 2, volume, e quantidade de matéria é o 4, massa. Então, é 2 e 4. Alternativa correta, letra C, 2 e 4. Certo? Vamos agora para o exercício de número 2. Já está aí na tela. Exercício 2 diz assim: correlacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Nós temos aqui a primeira coluna, apresentando 4 conceitos: elemento químico, substância composta, substância simples e mistura. E esses conceitos estão numerados de 1 a 4. Na segunda coluna, nós temos aqui vários sistemas, várias substâncias, e cada uma com um parêntese a ser preenchido. Então, nós vamos preencher essa segunda coluna utilizando esses números da primeira coluna. Ok? Então, vamos lá. Primeiro aqui é água. A fórmula da água, eu já até escrevi aqui, é H2O. Ou seja, a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, são átomos diferentes formando a água. Então, a água vai ser classificada como substância composta. Então, vamos pegar o 2 de substância composta e colocar aqui, certo? No parêntese que está na frente da água. E por que a água é uma substância composta? Porque substância composta é aquela substância que é formada por mais de um tipo de elemento. Então, no caso, a água é formada por 2 tipos de elementos, 2 tipos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Por isso, ela é uma substância composta. O segundo aqui é gás oxigênio. O átomo de oxigênio é representado pela letra O, tá certo? Mas aqui está gás oxigênio. Eu me refiro aqui à molécula O2, que são 2 átomos de oxigênio, tá certo? O gás oxigênio ele é classificado como substância simples. Então, vamos pegar aqui o 3 de substância simples e colocar aqui, eu já havia colocado aqui, não é isso? É o 3 aqui nesse parêntese, tá certo? E o que é uma substância simples? É quando nós temos um mesmo elemento repetido 2 ou mais vezes. Então, aqui no caso do gás oxigênio, nós temos o elemento oxigênio repetido 2 vezes. Isso é uma substância simples. Vamos agora para vinagre. Vinagre é classificado como uma mistura. Então, vamos pegar o número 4 de mistura e colocar aqui onde está o vinagre. Por que o vinagre é uma mistura? Porque no vinagre existem substâncias diferentes que estão juntas ali. Ali tem água, tem o ácido acético e tem outras substâncias. Então, quando nós temos substâncias diferentes juntas, nós chamamos isso de mistura, tá certo? Agora vamos aqui para o quarto, que é sódio. O símbolo do sódio já está aqui, é o Na. Então, isso aqui é um elemento químico. Se você olhar na tabela periódica, você vai ver lá o Na. Ali é um elemento químico, tá certo? Então, vamos pegar aqui o número 1 de elemento químico e colocar aqui onde está o sódio, tá certo? Muito bem. Agora, o quinto aqui é água do mar. A água do mar é uma mistura. Vamos pegar aqui o 4 de mistura e colocar aqui em água do mar. Por que a água do mar é uma mistura? Porque a água do mar, além de conter água, H2O, ali existem várias substâncias dissolvidas naquela água. Temos ali o cloreto de sódio, cloreto de potássio e muitas outras substâncias. Então, como ali existem substâncias diferentes, isso caracteriza uma mistura. E o último aqui é liga de cobre. O cobre é um metal que participa de várias ligas metálicas, tá certo? Como exemplo, já coloquei até aqui o bronze, é uma liga metálica formada pelo cobre e o estanho. O latão, que também é uma liga muito conhecida, é formada pelo cobre e zinco, tá certo? O ouro 18 quilates é formado pelo ouro juntamente com a prata
e também o cobre. Então isso aqui são ligas metálicas, tá certo? E o cobre, ele é muito importante nessas ligas metálicas, principalmente para aumentar a resistência, a ductibilidade, estabilidade térmica, condutividade elétrica, resistência à corrosão, etc. Então, o cobre, a liga de cobre aqui, na verdade, são essas ligas em que o cobre participa, tá certo? Em que o cobre está presente. Então, a liga de cobre vai ser classificada como uma mistura. Então, vamos pegar o número 4 de mistura e colocar aqui em liga de cobre. Porque observe que essas ligas metálicas que nós exemplificamos aqui, nós temos aqui no bronze, por exemplo, o cobre e o estanho. São substâncias diferentes que estão juntas. Por isso que é uma mistura. Por isso que a liga de cobre é uma mistura, tá certo? Aqui o latão é cobre e zinco, substâncias diferentes. O ouro 18 quilates é ouro, prata e cobre. São substâncias diferentes, juntas, a gente chama de mistura, tá certo? Então, nós preenchemos aí a segunda coluna. E a sequência de cima para baixo é 2, 3, 4, 1, 4 e 4. A alternativa que está nessa sequência de cima para baixo é a alternativa D. 2, 3, 4, 1, 4 e 4. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Marque aí na sua atividade. Tá certo? Vamos agora para o exercício de número 3. Já está aí na tela. Foi realizada uma festa de formatura do terceiro ano do ensino médio de uma escola de Uberaba. 2 formandos estavam muito entusiasmados com a festa, que aconteceu em um dia quente de primavera. Percebendo os fenômenos químicos e físicos que ocorriam ao seu redor, afirmaram. Então, esses 2 alunos observaram ali naquele evento alguns eventos, algumas transformações, e eles classificaram esses fenômenos, observaram, né, e descreveram, e nós vamos agora analisá-los para ver aquilo que é químico, que observe que o exercício pede: assinale a alternativa que contém afirmações em que há presença de um fenômeno químico. Então, esses fenômenos foram observados ali pelos alunos naquele evento e nós vamos ver aqui aquilo que é químico. Então, vamos aqui para o primeiro. O gelo que está nos copos, após a ingestão dos sucos, está derretendo com muita facilidade. O que está em questão aqui nesse primeiro processo é o derretimento ou a fusão do gelo. Então, se o gelo está derretendo, ele está apenas passando do estado sólido para o estado líquido. A mudança aqui é apenas de estado líquido. O gelo é H2O, depois que ele derrete, continua sendo H2O. Então, isso aqui é um fenômeno físico, uma transformação física, tá certo? O 2. A carne do churrasco está ao ponto. Então, se a carne está ao ponto, ela está assada. Então, se a carne assou, ela sofreu uma transformação química, porque ali a alta temperatura da churrasqueira vai alterar ali a natureza daquela substância que está na carne. Então, isso aqui é químico, tá certo? O 3. Para acender o fogo na churrasqueira, foi utilizado um pouco de etanol em gel, facilitando assim o processo. O que está em questão aqui é a combustão do etanol, do álcool em gel, tá certo? É a queima do álcool. Então, se está tendo aqui a queima do álcool, isso é um processo químico, um fenômeno químico, porque quando o álcool passa pela combustão, sofre combustão, o etanol está sendo transformado em outras substâncias, no caso aqui em gás carbônico e água. Tá certo? Então, esse processo está alterando a natureza do álcool, da substância. Então, nós não podemos mais pegar aquelas substâncias resultantes da combustão e fazer novamente o álcool. Então, isso aqui é um processo químico. Eu vou colocar aqui a letra Q de químico no 3 e também no 2. Tá certo? E vamos agora aqui para o 4. A água da piscina não estava quente,
porém visivelmente evaporava com facilidade devido à alta temperatura ambiente. O que está em questão nesse processo 4 aqui é a evaporação da água à temperatura ambiente. Se a água está evaporando, ela está apenas passando do estado líquido para o estado gasoso. A transformação aqui é apenas de estado físico. A água líquida é H2O, depois que ela se transforma em vapor, continua sendo H2O. Então isso aqui é uma transformação física, tá certo? Então, ele pediu aqui para marcar aquilo que é químico. Químico aqui nós só temos o 2 e o 3. Resposta correta é a letra E. E só para que não fique dúvida, quando nós trabalhamos ali com as transformações físicas e químicas, nós explicamos ali que fenômeno físico ou transformação física é aquela que não altera a natureza da matéria. A substância muda apenas de forma ou de estado físico, tá certo? Então, aquela substância sofre uma transformação, mas ela não deixa de ser aquela substância. De maneira que uma transformação física ela é reversível. Ela pode ser feita e pode ser desfeita. Exemplo, o derretimento do gelo. Quando o gelo está derretendo, ele está apenas passando de um estado para o outro, do estado sólido para o estado líquido. Isso é uma transformação física, tá certo? Então a gente pode reverter. Se quisermos pegar aquela água e resfriá-la novamente e fazer gelo, isso é possível. Já a transformação química, ou um fenômeno químico, é aquele em que altera a natureza da matéria. Aquela substância passa pela transformação e se transforma em outra substância diferente. Por isso é irreversível. Uma vez feita a transformação química, não é mais possível reverter, tá certo? Então podemos usar como exemplo a queima do papel. Quando nós queimamos um pedaço de papel, ele se transforma em cinza. Então as substâncias que estavam no papel no início, antes de ser queimado, eram diferentes das substâncias que agora estão presentes na cinza. De maneira que se nós quisermos pegar a cinza e refazer o papel, isso não é mais possível. Então isso aí é uma transformação química, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Vamos agora para o exercício de número 4. O exercício 4 está aí na tela e diz assim: considera-se um sistema homogêneo ou heterogêneo qualquer porção do universo que seja submetida a uma observação, sendo que a mesma pode ser uma substância pura ou uma mistura. São exemplos de sistemas homogêneos e heterogêneos, respectivamente. Quando nós trabalhamos a classificação dos sistemas, uma das classificações foi classificar os sistemas em homogêneos e heterogêneos. E essa classificação ela é de acordo com o aspecto visual, de acordo com aquilo que nós enxergamos. Se em um sistema a gente enxergar apenas uma coisa, isso a gente chama de sistema homogêneo, certo? Aquilo que nós enxergamos em um sistema é chamado fase. Então, todo sistema homogêneo, ele é monofásico, só tem uma fase porque a gente enxerga apenas uma coisa. Sistema heterogêneo é aquele que apresenta mais de um aspecto visual. O homogêneo apresenta um único aspecto visual, porque só enxergamos uma coisa. O heterogêneo apresenta mais de um aspecto visual, porque a gente vai enxergar ali mais de uma coisa, tá certo? Então, a gente pode enxergar ali duas coisas, são duas fases, a gente chama de bifásico. Se ali a gente enxergar três coisas, são três fases, a gente chama de trifásico e assim por diante. Então, esse exercício quer primeiro um sistema homogêneo e depois um sistema heterogêneo. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Alternativa A, nós temos aqui primeiro a água potável. Água potável é uma água que foi tratada e apropriada para o consumo humano, tá certo? Então, se eu olhar para um copo com água potável, eu vou enxergar apenas a água. Ali tem substâncias dissolvidas que foram utilizadas para o tratamento. Por exemplo, ali tem sódio, tem potássio, tem cloro, tem flúor. Mas nós não enxergamos esses elementos. Nós só enxergamos a água, tá certo? Então enxergamos apenas uma coisa, uma fase. Então é um sistema homogêneo, é monofásico.
Já o outro sistema da letra A é água com álcool etílico. Se nós temos juntos água e álcool etílico, isso é um sistema homogêneo, porque as duas substâncias vão se misturar, certo? E são incolores. Então nós vamos olhar para esses sistemas, nós não vamos enxergar a água separada do álcool. Nós vamos enxergar uma única coisa, uma única fase, certo? Isso é monofásico, é homogêneo. Então não serve como resposta, porque ele quer um sistema homogêneo e depois um sistema heterogêneo. E aqui na letra A, os dois sistemas são homogêneos. Vamos para a letra B. Água com gelo e água barrenta. Água com gelo. Se eu olho para um copo com água e gelo, eu vou enxergar a água e vou enxergar o gelo. Eu estou enxergando duas coisas. Então aqui são duas fases. Então esse sistema é heterogêneo, tá certo? Água barrenta também é heterogêneo, porque eu vou enxergar a água e vou enxergar o barro. Duas fases, sistema heterogêneo. Então não serve como resposta. Letra C. Água destilada com gelo. Água destilada é água pura, só tem H2O. Ela está isenta de qualquer outro tipo de substância. Porém, ela está aqui com gelo. Então, se eu olho para um copo com água destilada com gelo, eu vou enxergar a água, a parte líquida, e vou enxergar o gelo. Então, eu estou enxergando aqui duas coisas. Esse sistema é heterogêneo, mais de uma fase. Já o outro sistema é água potável com sal. Então, se eu coloco sal na água, o sal vai se dissolver na água. De maneira que nós não vamos enxergar o sal, só vamos enxergar a água. Apenas uma coisa só, uma fase. Então, esse sistema ele é homogêneo, certo? Então, aqui primeiro veio um sistema heterogêneo e depois veio um sistema homogêneo. O exercício pede primeiro um homogêneo e depois um heterogêneo. Então, na letra C está invertida a ordem. Então, não serve como resposta. A letra D, vamos analisar, deve ser a letra correta. Primeiro tem aqui água destilada. Eu já expliquei o que é. Então, a água destilada é sistema homogêneo. Se eu olhar para um copo com água destilada, eu vou ver apenas ali a água. Sistema homogêneo, tá certo? E o outro sistema aqui é água com óleo de soja. Água e óleo não se misturam. Então, se nós colocarmos essas duas substâncias em um mesmo recipiente, elas vão ficar separadas, não vão se misturarem. Então, eu vou olhar para esse sistema, eu vou enxergar a água e vou enxergar também o óleo. Vou enxergar duas coisas. Então, isso aqui é um sistema heterogêneo, tá certo? Então, essa alternativa é a ordem que ele pediu. Primeiro veio um sistema homogêneo, que é água destilada, está aqui homogêneo. E depois veio um sistema heterogêneo, é o que ele está pedindo, que é água e óleo, tá certo? E só para esclarecer, eu fiz aqui dois desenhos. Aqui o primeiro desenho representa um copo com água e sal. Aqui o sal está dissolvido na água. Então esse sistema aqui é homogêneo. Homogêneo, tá certo? Eu não enxergo sal, só enxerga água. Então aqui nós temos uma fase. Fase é tudo que nós enxergamos. Então é monofásico, uma fase. Porém, componentes aqui eu tenho dois. Porque componentes são as substâncias diferentes que estão ali naquele sistema. Aqui eu tenho a água, que é uma substância, e tenho o sal. Eu não estou enxergando o sal, mas ele está aqui dissolvido. Então o sal é diferente da água. Então duas substâncias diferentes são dois componentes também, tá certo? Já o segundo desenho aqui é água e gelo. Está aqui um pedaço de gelo. Esse sistema aqui é heterogêneo porque eu estou vendo o gelo e estou vendo a água, duas coisas. Aqui nós temos duas fases, então ele é bifásico, porque o gelo é uma fase e a água é outra fase. Porém, aqui nós só temos um componente, porque água e gelo é a mesma substância. Tá certo? A água é H2O, o gelo também é H2O. E componentes são as substâncias diferentes. E água e gelo é a mesma substância. Então, nós temos aqui apenas um componente. Tá certo? Pronto. Então, nós continuaremos na próxima videoaula. Um forte abraço a todos e até a próxima.